Então, continuando aí, projeto condensador. Eu desliguei o primeiro vídeo sem querer, né? Então vai ficar lá aula parte 1, parte 2. Então, continuando o projeto condensador. Bom, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou calcular aqui primeiro o coeficiente de convecção interno, que é no lado da água. Aí depois a gente calcula o coeficiente de convecção no lado externo. Eu escolhi aqui da tabela do catálogo, né, da tabela do livro do Provenza, engenheiro francês Provenza, projetista de máquina, é o nome do livro, entendeu? Projetista de máquinas. Eu escolhi lá, tem os tubos de cobre, isso tem também na internet, você acha lá catálogo, né, dos tubos de cobre. Eu escolhi esse tubo aqui, ó, tubo com 9,53 milímetros de diâmetro externo e o diâmetro interno dele 7,94 milímetros, ok? Eu escolhi o de menor parede, tem 3 espessuras de parede lá, o de menor parede, essa pressão aí ele suporta essa pressão do refrigerante que vai passar aí, né? A gente pode checar depois também, pode ser checado. Então é o tubo de cobre que eu escolhi. Você fala assim, primeira coisa, qual o diâmetro do tubo que eu vou escolher? Para um trocador de calor, normalmente você tem aí entre 6,5 a 20 milímetros de tubo, de espessura, de diâmetro de tubo, tá? Você tem aí os diâmetros de tubo aí usados normalmente em trocador de calor. Diâmetros menores que 6,5 já começa a ficar ruim aí para a questão de entupimento de tubo, entendeu? E tubos maiores que 20 milímetros já começa a ficar ruim a questão de você conseguir a área que você precisa. Porque quanto maior o tubo, menos tubo vai caber lá. Então você precisa de uma área muito grande, né? Então já começa a ficar complicado. Aí eu escolhi mais ou menos, escolhi esse aí de 9,53 milímetros, que é bastante usado, tá bom? É o tubo de, esse diâmetro aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer para 1 metro de comprimento de tubo. Aí depois a gente faz uma regra de 3 para a gente poder chegar, você vai ver que no final, a minha decisão vai ser entre o número de tubo, eu vou ter uma relação para escolher o número de tubo e o comprimento. No final eu tenho isso aqui, ó, a área total ela é número de tubos vezes π dl. Aí no final eu vou lançar a mão de escolher o comprimento para ter o meu número de tubo correto. Normalmente você tem uma relação aí também entre o diâmetro do casco e o comprimento do tubo, né? Para você fazer isso aí. Você não pode ter não se usa um trocador de calor com o diâmetro do casco igual ao comprimento. Normalmente o comprimento do casco ele é um pouco maior do que o diâmetro, né? Em torno de 5 vezes, 10 vezes aí. Então, fica o comprimento e o número de tubo por final, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. E de onde partir? Foi até a pergunta da Beatriz aí, né? Como é que a gente vai fazer para dar partida nesse problema aí? Eu vou supor uma velocidade da água, aí eu faço todo o meu cálculo, depois eu verifico aquela velocidade se ela está boa, o valor que eu escolhi. E qual velocidade escolher, né? Qual velocidade que a gente poderia escolher? No livro do Silva Teles, com 2 L's, Silva Teles, de tubulações industriais, esse livro aqui, eu vou mostrar para vocês que é mais fácil, que aí você dá um print screen aí se você quiser. O Silva Teles tem 3 livros de tubulações industriais, esse aqui é o de cálculo, tá vendo? De cálculo. Ele tem aí, logo no início ele tem uma tabela chamada velocidade econômica. Essa velocidade econômica que ele... Deixa eu ver se está aparecendo bem o livro ali, tá, né? Essa velocidade econômica, ela tabela, vou colocar aqui a tabela,
Deixa eu ver o número da tabela logo aqui, que aí eu já... É tabela 2.1. Tabela 2.1. Ela fala de velocidade econômica. Nome esquisito, né? Isso aí, né? Você pode falar, por que é isso? Velocidade econômica, economia é uma coisa, velocidade é lá da cinemática, que mistura essa de velocidade econômica. Mas velocidade econômica é o seguinte, é uma faixa de velocidade onde você tem um equilíbrio aí entre a questão do custo do material e a perda de carga. Por quê? Se você tiver se você colocar um diâmetro muito pequeno, se você botar uma velocidade muito alta, você tem uma perda de carga muito alta e vai te dar uma perda de energia lá na bomba ou no compressor, dependendo do equipamento que você está tocando. Vai dar um gasto de energia muito grande se você tiver uma perda de carga muito alta. Se você botar uma velocidade muito pequena, aí você tem uma perda de carga pequena, você vai ter uma energia de bombeamento de compressão pequena, porém o seu diâmetro vai ficar muito grande, você vai ter um custo de material muito grande, entendeu? Então, existe aí uma faixa de velocidade que te dá uma economia melhor sobre essa relação aí de custo de material e custo de energia de bombeamento. Se for um projeto de um gasoduto ou de um oleoduto, onde você tem um bombeamento muito longo, aí esse cálculo, é bom que se faça esse cálculo levando em consideração aí o custo de material e custo de energia. Mas se for uma instalação pequena dentro de uma indústria, a gente não costuma fazer isso, a gente costuma usar essa referência de velocidade econômica do Silva Teles. E ele tem lá o seguinte, velocidade para água aqui, ó, água doce, redes, cidades, essa tabela aqui, deixa eu ver se consegue ver daí, ó, você pode até dar um print screen lá se você quiser, ó, tá vendo? Essa tabela aí, 2.1. Então tá ali, velocidade de água, redes, instalações industriais, alimentação de caldeira, ó, 2 a 3 metros por segundo aqui, ó, água doce, redes em cidades, redes em instalações industriais, 2 a 3 metros por segundo. Então, veja bem, para água. Só que no trocador de calor, isso aí é por experiência própria minha, a velocidade costuma ser um pouco mais baixa do que essa de redes industriais, entendeu? Porque você tem, às vezes, você tem que dar muita volta no tubo, vai e vem, então as velocidades aí costumam ser um pouco menor. Devido a essa recomendação do Silva Teles, né? Água, ó, então o Silva Teles tem lá água, instalações industriais, 2 a 3 metros por segundo. Trocador de calor trabalha com velocidade um pouco mais baixa, de maneira geral, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a minha primeira estimativa. Primeira estimativa é V igual a 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. O que a gente faz? A gente adota essa velocidade, faz os cálculos, depois eu verifico, eu calculo essa velocidade e vejo quanto que está distante. E aí refaço o cálculo novamente. Esse como eu falei, é uma ida e volta, não é isso? É um projeto aí é um cálculo iterativo. Uma grande questão é isso aí, né? Qual o valor que você escolhe primeiro, né? Para você poder convergir rápido, né? Para você não ficar perder tanto tempo. Então, aí você tem que olhar mesmo as referências que existem para você poder escolher esse valor. Então vamos lá, eu escolhi aí então essa velocidade de 1 metro por segundo. Então vamos trabalhar. As propriedades da água, né? Eu não coloquei as propriedades da água aqui ainda. Vamos ver aqui as propriedades da água, ó. Tem aqui, ó, propriedades da água. Primeira coisa é o seguinte, a temperatura do fluido frio, que é a água de entrada, é 32 graus Celsius. A temperatura do fluido quente, não, do fluido frio, que é a água de saída, no projeto trocador de calor a gente chama assim, né? Temperatura do fluido frio de entrada, temperatura do fluido frio de saída. É 35 graus Celsius. A temperatura
média, a temperatura média é 32 mais 35 sobre 2, 33,5 graus Celsius, ok? 33,5 graus Celsius. Aí, nessa temperatura aqui, ó, eu tenho o seguinte, isso aí vai dar quantos Kelvin isso aí, né? Só passar para Kelvin aqui, somar com 273, dá 33,5 mais 273, 306. Se bem que no nicho não precisa, no livro lá você precisa de converter. Como eu peguei do nicho, eu peguei direto nessa temperatura aqui, 33,5 graus Celsius. Aí, e a pressão da água, aí você pode considerar a pressão da água igual a 1 atm. Vai ser um pouquinho mais que isso, né? Porque você tem a perda de carga, ela tá 1 atm lá na torre de resfriamento. A bomba succiona ela, para passar pelo trocador de calor, tem a perda de carga. Mas não vai fazer muita diferença, porque essas propriedades elas não variam muito com a pressão. A não ser o Rho, né? Mas a pressão muito pequena aí. Então é o seguinte, da água eu tenho Rho é igual a 994,54 kg por metro cúbico. O CP da água é 4.179,3 joule por quilograma Kelvin. A viscosidade da água é igual a 7,4138 vezes 10 a menos 4 Pascal segundo. E a condutividade térmica da água é 0,6213 watt por metro Kelvin. São essas propriedades aí que a gente precisa para a água. O número de Prandtl também que vai precisar. O número de Prandtl eu calculei ele, que eu peguei as propriedades lá no site do NIST. Ele é CμI sobre K. Então se você jogar aqui CP, né? É calor específico, pressão constante. 4.179,3 vezes 7,4138 vezes 10 a menos 4. A menos 4 dividido pela condutividade térmica 0,62 é igual a 4,9892. Tomar cuidado com as unidades aí, por exemplo, eu vou trabalhar em SI, tá bom? O calor específico, por exemplo, às vezes ele é dado em 4,179 kJ, então já botei joule aqui. E na hora da entalpia, tem que lembrar aqui que a entalpia está kJ por quilograma, tá bom? Temos que lembrar aí de jogar ela para joule por quilograma nas equações, para não dar ruim. Senão vai dar. Senão às vezes você chega num número lá, você fala, oh, esse número está esquisito. E aí depois você vai procurar aí e ver que foi uma unidade que você errou, entendeu? Foi uma unidade que a gente errou aí. Então a primeira coisa aí o seguinte, para calcular o coeficiente de convecção interna, a gente vai usar o capítulo 8 do Encropera. Tá bom? E depois, para calcular o coeficiente externo, a gente vai usar o capítulo 10 do Encropera, que trata lá da mudança de fase, né? Condensação e vaporização. Então vamos para o Encropera então aí. No Encropera, primeira coisa é o número de Reynolds. Reynolds igual a Rho VD sobre μ. Uma coisa sem tomar cuidado é o seguinte. Eu falei na escolha da velocidade aqui, o regime tem que ser turbulento, tá bom? Não pode, senão trabalha em trocador de calor com regime laminar. O regime laminar ele cai bastante o coeficiente de convecção. A eficiência térmica aí cai
despenca, entendeu? Então você como engenheiro mecânico aí, não vai trabalhar com um regime laminar, a não ser que for um fluido assim com uma viscosidade muito alta, aí você não consegue fazer um regime turbulento não, entendeu? Uma viscosidade extremamente alta, um óleo aí, eu já trabalhei com óleo aí com viscosidade 30 mil vezes a da água, entendeu? Aí eu não consegui, não tinha como, se a viscosidade for muito alta, que eu assumi for muito alto, não tem como do Reynolds dar turbulento, não tem como. Qualquer diâmetro e velocidade e coisa que você jogar aqui que são os valores usuais, né? Você não vai conseguir um Reynolds turbulento com óleo 30 mil vezes a viscosidade da água. Mas para a água você consegue tranquilo trabalhar com ela em regime turbulento. E fluidos mais viscosos que a água também, se a viscosidade não for absurda, né? Igual essa aí do óleo. Então eu tenho aqui a velocidade, então vamos lá. A massa específica aqui, 994,54 vezes V. 1,1, né? 1 aqui, a velocidade. E vezes o diâmetro. O diâmetro é o diâmetro interno, tá? É DI aqui. Por quê? Porque eu estou calculando o coeficiente de convecção interno, né? Então tem que ficar ligado nisso também para você não trocar lá. Se você trocar, dá errado. Então o DI está aqui, ó, é 7,94 milímetros. Então 7,94 vezes 10 a menos 3, porque eu estou usando tudo no SI, tudo em milímetro, né? E a viscosidade da água, essa aqui, ó, 7,4138 vezes 10 a menos 4. A viscosidade da água é em torno de 1 vezes 10 a menos 3, né? Só que aqui devido à temperatura, ó, é um pouco mais alta que a temperatura ambiente, a temperatura de 25 graus Celsius aí. Acho que 20 graus ela é 1 vezes 10 a menos 3, aproximadamente, tá? Mas a temperatura subiu 13 graus, ela já baixou aqui. A viscosidade varia bastante com a temperatura. Então o número de Reynolds é 10.651. Número de Reynolds. Então é turbulento, né? Maior que 2.300. É turbulento. Então ok. Ok aí para minha condição, né? Não vai trabalhar com laminar. Outra coisa é o seguinte aqui, gente. Vamos trabalhar, olha só. Nos cálculos de engenharia aí, a precisão da engenharia A precisão da engenharia trabalha aí com... Quando você fez a disciplina lá, tem uma disciplina que você faz aí no curso, no início do curso, que você aprende a trabalhar com algarismo significativo, né? Então o algarismo significativo aí, pra gente, a gente trabalha nesses projetos na faixa, nos cálculos, no desenvolvimento dos a quantidade de algarismo significativo no final, ela é em torno de 3 a 4, atende na engenharia muito bem, entendeu? Um valor de 3 aí, 3 algarismos atende no final. Só que durante os cálculos eu recomendo a gente usar 5 algarismos significativos, quando for possível. Aqui, por exemplo, o meu dado é com 3 algarismos significativos, né? 7, 9, 4. Aqui o meu dado é com 5. Então, é recomendável você usar com 5, por quê? Porque se você for usar sempre com 3, durante os cálculos você vai perdendo informação. Se você tinha um dado que tinha 5 algarismos significativos, igual aqui o dado aqui da massa específica, tá vendo? São com 5. O NIST ele fornece com 5 algarismos significativos, tá vendo? Então vamos trabalhar com 5 nos cálculos, porque senão se a gente, por exemplo, reduzir isso aqui para 3, a gente vai trabalhando com 3, como a quantidade de cálculo é muito grande, chega no final, a cada passo você perde um pouco, você vai perdendo um pouco de informação aí, entendeu? De precisão. Então, eu recomendo aí trabalhar com 5 algarismos no significativo. No final, na hora de apresentar a resposta, pode apresentar com 4 ou 3, entendeu? Mas no desenvolvimento do cálculo, trabalhar com 5. Igual o NIST fornece já com 5, né? Então, o número de Reynolds aqui também botei 5 algarismos significativos, tá bom? Então, nós temos o Reynolds aí turbulento e tal. Então, vamos calcular o fator de atrito.
No fator de atrito, eu tenho aqui o seguinte. O fator de atrito. No próprio cálculo do coeficiente de convecção, precisa do fator de atrito, tá? Fator de atrito F. Então, a equação para calcular isso aqui é a equação 1 sobre raiz de F igual menos 2 log na base 10, né, que não precisa escrever, E sobre D 3,7 mais 2,51 Reynolds raiz de F. Isso aqui. Essa equação é a equação 8,37. A equação aqui, ó. 8,37A do livro do Fox. Equação 8,37 do livro do Fox McDonald, né? Ok? Essa equação aqui, ela é transcendental, não é isso? Ou seja, o fator de atrito F aparece aqui, ó. Então, ou você resolve ela no Excel, tá? Você faz o Excel lá atingir metas, né? Aquele atingir metas que eu falei para vocês aí, ou solve do Excel. Tem calculadora que você resolve, a minha, por exemplo, ela resolve isso aqui, entendeu? Você joga a equação aqui, joga o valor de Reynolds, aí isso aqui é a rugosidade do tubo, né? O D aqui é o DI, é o diâmetro do tubo, diâmetro interno do tubo, ok? Mas o Fox, ele tem uma outra equação lá, que ele te dá, o Fox, o Sengel também, tá? O Sengel também tem a mesma coisa. Eu botei a equação do Fox aqui porque é de onde eu peguei, mas o Sengel também tem. Quem usa o Sengel aí, de mecânica dos fluidos, ele tem uma outra equação que ele te dá um F0, aqui, ó. Deixa eu pegar essa equação. Então tem essa equação aqui também, ó, onde você calcula o fator de atrito inicial, aí depois você pega esse F0 e joga aqui, aí você calcula o fator de atrito do segundo passo, ok? Aí depois você calcula, isso aqui com 3 iterações, 4 iterações, ele converte. Então se você não tiver um método para resolver essa equação aqui transcendental, você pode dar dessa forma. Com 3 valores aí, ele converge tranquilamente. As equações são parecidas aqui, ó. Tem que tomar cuidado que aqui é 5,74 e aqui é 2,51, tá bom? E aqui é Reynolds elevado a 0,9 e aqui é Reynolds raiz de F. Então esse aqui, precisa da rugosidade do tubo, né? A rugosidade do tubo de cobre que é tubo estirado. Lá o E é igual a 1,524 vezes 10 a menos 6 metros. Isso aqui está no Fox também. No Fox ou Silvatellis. É mais fácil vocês encontrar no Fox aí, né? O Sengel eu não vi, porque eu tenho Sengel também, mas eu já uso há muito tempo o Fox, eu estou mais acostumado com o Fox. Ok? Fox McDonald. Então já tem os dados aqui. Com o DI, né? O DI lá, você já sabe, o DI é igual a 7,94 vezes 10 a menos 3 metros. Então, para isso, entrando com esses dados aí, eu tenho o meu fator de atrito F, que é 0,030 678. Ele é adimensional, né? Aí, com a equação 8,62
8,62 do Incropera. 8,62 do Incropera, você calcula o número de Nusselt. O número de Nusselt é o seguinte, ó, Nusselt é igual a F sobre 8 Reynolds menos 1000 vezes o Prandtl dividido por 1 mais 12,7 raiz de F sobre 8 Prandtl elevado a 2/3 menos 1. Então, você calcula o número de Nusselt, ok? Essa equação aqui ela é mais precisa. Tem uma outra equação lá no cálculo nacional de calor. Equação 8,62 está pelo capítulo 8, né? Eu não botei o capítulo aqui, mas pelo número da equação você já sabe que é o capítulo 8. Tem uma outra equação lá mais fácil de usar, mas porém ela tem um erro de 25%. Essa aqui tem um erro de 10%. Essa equação aqui, entendeu? Erro de 10%. A outra que é essa aqui, que é Nusselt igual a C, Reynolds elevado a M, alguma coisa assim. Prandtl elevado a uma outra constante aqui, N, ela te dá um erro de 25%. Pode chegar, né? Um erro pode chegar até 25%. Então vou usar o seguinte, como a gente pode fazer os cálculos no Excel e tudo mais, então não é problema fazer dessa equação para essa, é melhor usar essa aqui que tem mais precisão, né? Então vamos calcular o Nusselt. Então, sabendo os valores aí, o Reynolds a gente já calculou, né? 10.651, não é isso? Tá aqui, ó, 10.651. O Prandtl, o número de Prandtl é 4,9892. O que mais que tem aqui? O fator de atrito já está aqui, ok? Então só precisa do fator de atrito, Reynolds, o Prandtl, só isso. E aí a gente vai achar o Nusselt. Nusselt vai ser igual a 73.569. 73.569. O Nusselt é um número adimensional também, então não precisa botar dimensão, não coloca dimensão nenhuma ali, né? E o H externo é igual a Nusselt. Eu errei aqui, puxei uma perninha que não tem. O Nusselt, então, o coeficiente de convecção, né? É o Nusselt vezes K dividido por DI, que é 73.569 vezes 0,62, 103 e o diâmetro 7,94 vezes 10 a menos 3. Com isso, a gente tem um coeficiente de convecção externo de 5.714,2. Watt por metro quadrado Kelvin. Então esse é o coeficiente de convecção externo. Aí se você for lá naquela tabela do Incropera, né, que tem a tabela 1.1, tabela 1.1 do Incropera, o coeficiente para líquido ele vai de 100 a 20.000, o valor de H para líquido, tá? Então a gente está dentro do valor. A água normalmente ela consegue realmente um coeficiente de convecção bom, né? 5.000, você vê que tem um valor bastante alto. Você consegue aí uma eficiência boa de troca de calor. Ok? Então, vamos para o coeficiente externo agora.
coeficiente externo. Então, segundo agora, passo 2, coeficiente de convecção externo. Que é do refrigerante, né? A gente calculou o coeficiente da água, agora calculado do refrigerante. Do refrigerante, olha só, acontece o seguinte aí. O refrigerante você tem aqui, ó. Você tem o tubo. Aí você tem o aparelho do tubo. É isso aqui, ó. Aparelho do tubo. E você tem o refrigerante. O que vai acontecer? Aqui dentro eu tenho a água, certo? E do lado de fora eu tenho o R134A. O que acontece lá na condensação? Aqui você tem o vapor. E aí, o vapor, quando ele entra em contato com um tubo frio, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a água está 33,5 graus Celsius, que é a temperatura média, tá bom? Aqui, ó, 33,5 graus Celsius. E o vapor de R22, vou considerar aqui na temperatura de saturação dele. Ele está a 43,996 graus Celsius. Aí o que vai acontecer? Ele vai, na verdade a temperatura aqui é até mais alta, né, do vapor aqui, a temperatura dele é maior que a temperatura de saturação. Mas quando ele entra em contato aqui, ele chega na temperatura de evaporação e condensa. Aí ele vai formar um filme aqui, ó. Ele vai formar um filme. Vou colocar assim, ó. Filme de líquido. Filme de líquido. Ele vai formar um filme e vai descer, certo? E vai sair pingando aqui. Vai para a parte inferior do condensador, né? Onde você tem lá uma região inferior, vai ficar com nível de líquido, com determinado nível de líquido, certo? Aí você tem que ter uma válvula para poder ficar controlando isso ali, o nível, né? Na hora que uma válvula e um controlador de nível. O nível começa a subir um pouquinho, você abre a válvula. E começa a cair, você fecha um pouquinho a válvula. Então você tem um controlador aí. Bom, lá no deixa eu apagar aqui. Apagar o lado de cá. E aí, o seguinte, para poder calcular o coeficiente de convecção externo, a equação utilizada é... Deixa eu pegar a equação aqui, tá vendo? Essa equação aqui, ó, é a equação 10.46. Equação 10.46 do Impropera. Então eu tenho H externo é igual. Ixi, eu errei aqui, ó. Aqui é H interno. Agora que eu tô percebendo aqui. Aqui, gente, ó, do tubo é H interno, né? O H externo eu vou calcular agora. Então aqui, H interno, ok? Então o H externo
ele, da equação lá 10.46, capítulo 10, né? 8 é 0,729, aí é G, Rho L menos Rho V, KL elevado ao cubo, H, LV linha, dividido por M, número de fileiras, ML, Tsat menos T da superfície externa, D externo. Isso aqui é elevado a 1/4. Então, o cálculo do coeficiente de convecção externo, ele é calculado por essa equação aqui, lá, equação 10.46 do livro Encropeira, capítulo 10, né? Então, o que a gente já tem aí? Olha só. O G aqui é a aceleração da gravidade. Deixa eu destacar essa equação aqui. O G, ele é a aceleração da gravidade, 9,81. Como eu falei, a gente está trabalhando com, dentro do possível aí, com 5 algarismos significativos. Não é 5 casas decimais, é 5 algarismos significativos. Só que a aceleração da gravidade ela é dada em 3 aí, comumente nos livros, né? Metro por segundo ao quadrado, 9,81 metro por segundo ao quadrado. Então, olha só, vamos lá. O ρL, que é a massa específica do líquido, está aqui, 1129,5. O ρV também está dado aqui, que eu já, no primeiro quadro, né, já passei. Quantidade térmica do líquido está aqui. Esse HLV' é uma entalpia de vaporização, é uma entalpia de calor latente modificada. Eu vou falar a forma de calcular ela aqui. Número de fileira, eu vou falar viscosidade do líquido. Está aqui, peguei do nicho também. Temperatura de saturação, temperatura da superfície externa, diâmetro externo. O que eu não tenho aqui? Olha só. Eu não tenho, está me faltando aí o que? Falta o número de fileiras, temperatura da superfície externa e esse HLV'. Então vamos correr atrás de cada um desses aí, certo? O HLV' é chamado de entalpia de vaporização modificada. Isso tudo, esses dados, tudo são dados empíricos, tá bom? Eles são obtidos de forma empírica, não é deduzido aí de forma matemática, não. São dados empíricos. O cara vai para o laboratório lá e vai fazendo experimento até chegar nessas equações aí, certo? Então eu tenho aí esse HLV, ele é dado pela seguinte forma, ó, HLV' é igual o HLV 1 mais 0,68 e o número de Jacob. Essa equação aqui é 10,27. Quando for equação de transferência de calor, minha referência é o Encropeira, tá? Então a equação 10,27. O número de Jacob na verdade, o número de Jacó, né? A gente fala Jacob, não é Jacó. O número de Jacó você tem os números adimensionais lá da transferência de calor da mecânica dos fluidos, número de Nusselt, número de Reynolds, o fator de atrito é um parâmetro adimensional também. Número de Jacó é 1 também. O número de Jacó ele é dado assim, Jacó é igual
a CPL, temperatura de saturação menos temperatura da superfície externa, dividido pelo HFG. Dividido pelo HFG. Esse número de Jacó, ele relaciona os parâmetros adimensionados, ele sempre relaciona duas grandezas, né? Por exemplo, o número de cada número desse aqui, ele relaciona grandezas, na verdade. Esse aqui, o número de Jacó, ele relaciona o calor sensível com o calor latente. Então, o Jacó, ele é a relação entre calor sensível e calor latente. Essa equação aqui, ela é recomendável para número de Jacó. Eu não coloquei o número dessa equação. Ah, não, coloquei, tá aqui, 10.46. Equação 10.46 para Jacó maior ou igual que 0,1. Só que tem um porém. Se o número de Jacó for menor que 0,1, o livro fala que ela ela é majorada, ou seja, ela vai dar o coeficiente externo vai ser maior do que o coeficiente externo calculado aqui. Então, o que está a nosso favor, né? Então, se o número de Jacó der maior que 0,1, ok para a equação. Se der menor que 0,1, significa que a quantidade de tubos calculada ali vai estar a mais do que precisa. Então, vai estar sobrando um pouquinho ali, tá bom? E aí, o que a gente faz? Vamos calcular o que a gente precisa aqui. Ó. A gente já tem o calor específico do líquido, a temperatura de saturação, o LV, né? Tem hora, o livro também tem hora que chama de FG, hora que chama de LG. LV, né? É líquido vapor. Aqui. É o mesmo FG, tá? Tem livro que chama de FG, tem livro que chama de LG. LV, né? Então, deixa eu ver, eu botei LV aqui, LV, ok. Então é o seguinte, a gente vai, agora vamos atrás agora da temperatura de superfície externa, temperatura de superfície externa, ok? Vamos atrás dessa aí. Para chegar então na temperatura de saturação de superfície externa, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um circuito térmico aqui. Olha só, eu tenho aqui a temperatura de saturação, aí existe uma resistência térmica. Aí eu tenho a temperatura da superfície externa, aí mais uma resistência, aí eu tenho a temperatura da superfície interna, mais uma resistência, e eu tenho então a temperatura da água, certo? Aqui está 33,5 graus Celsius. E aqui está 43,994 graus Celsius. Então quem vai ser... E as resistências térmicas aqui vai ser... aqui é HE, Pi, DE. O L eu botei 1 metro. Lembra lá? Eu vou fazer por 1 metro aqui, tá bom? Então aqui tem o L também. Só para lembrar, então eu vou colocar o L aqui. Mas aí depois a gente recorda que é o nosso L. Aqui a resistência de condução do tubo é Ln de DE sobre DI dividido por 2π, a condutividade térmica do tubo vezes L. E a resistência térmica aqui no final é HI π DI L. Então, para calcular a temperatura da superfície externa, veja bem, para calcular a temperatura da superfície externa, eu preciso aqui do... o coeficiente interno eu já tenho. Eu preciso do coeficiente externo, não é isso?
Isso aqui tudo eu tenho, diâmetro externo, diâmetro interno. A condutividade térmica do tubo é igual a 400 watt por metro Kelvin. Isso aqui para o cobre. Para o cobre. Eu fiz um teste assim também para o aço. O aço, a condutividade térmica do aço é em torno de 60 watts por metro Kelvin. Só que eu fazendo com aço deu uma diferença de 2% só da resistência térmica total. Então, por exemplo, se eu fosse usar o aço aí nesse problema, o tubo de aço, eu teria um número de tubos no final seria 2% a mais. O que compensa, né? Porque o aço é mais barato do que o cobre, então se quiser usar aço aí, dá para usar tranquilo. Teve um trocador de calor que eu fui fazer para aquecer petróleo, né? Aí eu queria botar cobre, o gerente não deixou. O gerente falou, não, bota aço porque no caso é porque o cobre transfere melhor, mas aí no preço final ele falou, não, no preço final, mesmo colocando uma quantidade maior de tubo, o aço é tão mais barato, né, que o cobre é mais barato e acaba compensando botar aço. Aí vai depender, aí então poderia ser de aço aí, sem problema, né? Alumínio também poderia testar. Eu vou fazer o cálculo com cobre aqui, mas aí depois, se for um projeto real, você negocia, entendeu? Você como engenheiro. Aí, o seguinte. Então eu preciso do HE, né? Isso para poder calcular a temperatura da superfície externa. Só que é o seguinte, eu poderia chutar um coeficiente externo, poderia chutar uma temperatura externa, né? Tanto faz. Eu vou chutar aqui, eu vou fazer uma estimativa inicial, né? Meu primeiro passo aqui é o seguinte, ó, fiz da água, deixa eu ver aqui. Eu tinha feito um primeiro cálculo, aí eu tenho, deixa eu ver aqui, a temperatura da superfície externa, ela vai estar entre a temperatura de saturação e a temperatura da água, né? Ela vai estar entre a temperatura do refrigerante e a temperatura da água. Eu tenho essa aqui na ordem aqui eu tenho, essa aqui é maior, a superfície externa é menor que essa aqui, a superfície interna, a temperatura da superfície interna vai ser menor que essa aqui, e a menor de todas é aquela lá, porque eu tenho o calor indo nesse sentido aqui. Claro, né, da temperatura maior para a temperatura menor, do refrigerante para a água. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um chute aqui. Chute inicial, né? De temperatura da superfície externa igual a 39.282. 39.282 graus Celsius. Ah, por que você não chuta o valor? Na verdade, eu tinha chutado um coeficiente de convecção, eu chutei 5.000, porque o meu coeficiente de convecção interno, ele deu 5.700 e pouco, né? Não sei se você lembra aí. Aí eu chutei o coeficiente de convecção aqui, externo, 5.000, e achei. Só que na hora de achar isso aqui, eu errei algum cálculozinho, mas eu cheguei nessa temperatura. Mas não faz diferença, porque o importante aqui é o quê? Essa temperatura tem que estar entre essa e essa aqui. Você não pode chutar maior que essa e nem menor que aquela, né? Senão você vai dar uma incoerência aí, ok? Como trata-se de um chute inicial, então a gente tem que ser só coerente. Com isso eu calculo então o Jacobi. O número de Jacob então vai ser, ó, CPL é 1523.2. 1523.2. Temperatura de saturação 43.996. Temperatura da superfície, chutei aqui agora. Eu fiz um chute inicial aqui para poder fazer os meus cálculos. 39.282. E a HLV está aqui, ó. HLV 159,7 kJ por quilograma. Como eu estou usando esse aqui em unidade de SI, ó, o coeficiente o calor específico, ó, joule por quilograma Kelvin, eu tenho que usar aqui em joule por quilograma, certo? Então 158.700. Tomar cuidado aí com
com as unidades, senão você chega a números aí estranhos, né? Então o número de Jacó, ele deu 0045, 245. 0045, 245. Ele é um número adimensional também, é um parâmetro adimensional aí da transferência de calor. Com isso eu posso calcular agora o meu HLV linha, que é o meu HLV modificado. Então HLV modificado é o meu HLV que eu já tenho, que é 158.700. 158.700 vezes 1 mais 0,68, Jacó 0,045, 245, que dá, eu vou colocar aqui, ó, HLV linha, vai dar 163.583, 163.583 joule por quilograma. Então eu tenho aí já o meu HLV. Então já tenho quase tudo aí, né? Tá faltando o número de fileiras. Esse número de fileiras é o seguinte, olha só. Esse número da fila, na verdade. Número da fila. Aqui não é número de fileira, não, é número da fila. Esse número da fila aí é o seguinte. Esse número da fila, se você tem uma matriz de tubos, você tem isso aqui, ó. É o seguinte, esse coeficiente de convecção, ele é diferente para cada fileira dessa. Essa aqui é a fila 1, ok? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 e por aí vai. Na primeira fileira, você vai jogar o 1 aqui, você tem um coeficiente de convecção maior. Você vê que o número aqui, ó, quando vai aumentando, ele tende a diminuir, né? Porque está no denominador aqui, então ele tende a diminuir o coeficiente de convecção. Por quê? Porque no primeiro tubo aqui você tem um coeficiente de convecção maior. À medida que você vai descendo, você vai aumentando o coeficiente de convecção. Porque um acaba atrapalhando o outro, entendeu? Um tubo acaba atrapalhando ali a convecção do outro, né? Então você tem essa questão aí. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou considerar um número de fila médio, tá bom? É mais um. Então eu já fiz dois chutes aqui, né? O engenheiro ele tem que ser igual um jogador de futebol, tem que ser igual o Neymar lá, tem que chutar bem, né? O Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo tem que saber chutar bem, né? Porque você acaba tendo que escolher algumas coisas. O negócio é o seguinte: se você escolher um valor assim que não está muito bom, o problema é que vai demorar mais para interagir, né? Tem que ser só coerente. Por exemplo, na hora de você chutar uma temperatura da superfície externa, você tem que estar, eu falei, tem que estar entre a maior temperatura e a menor temperatura. Agora, você vê que velocidade, por exemplo, como é que eu chutei a velocidade? Eu falei para vocês lá, né? Peguei do livro do Silva Teles, velocidade econômica e tal, e considerei ali de projetos anteriores também. Nós vamos fazer um outro chute agora, que é o chute do número de fila. O que eu vou fazer então? Olha só. Eu teria que fazer um cálculo de convecção para cada uma dessas filas, ok? Eu vou fazer um cálculo de convecção para a fila média. Por exemplo, se eu tiver aqui 20 filas, aí eu pego a fila de número 10. A gente pode fazer isso, só que num projeto real é bom você fazer isso e no final, depois que você chegou a todos os seus cálculos bonitinhos, você vai e corrige isso. Se você estiver fazendo no computador, você vai lá e manda corrigir, acertar isso aí, um para cada fila aqui, ok? Então vamos fazer então mais um chute aí, que é o número de fila agora, né? Qual o número de fila que a gente vai escolher? Eu vou considerar aí que tem uma matriz quadrada, apesar de que no trocador de cola ela não é quadrada, ela
o trocador de calor ele é um formato circular, né? O casco do tubo, tá? Os tubos têm que se encaixar naquele formato circular lá. O que eu vou fazer? Eu fiz um pré-cálculo aí, o número de tubos aí dá em torno de 300 e poucos, 400 e pouco. Com aqueles coeficientes de convecção lá da tabela 1 lá do encopeiro, eu consigo fazer uma estimativa. Então eu vou chutar aqui um número de tubos. Peraí, um número de tubos de 300. Se eu tivesse, por exemplo, se eu tiver um número de tubos igual a 300, se for uma matriz quadrada, por exemplo, o número de fila vai ser raiz quadrada de 300. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de colunas e uma quantidade de filas, não é isso? Então, a raiz quadrada de 300, ela dá quanto? Ela dá... Deixa eu ver aqui, ó. Eu fiz esse cálculo, mas eu não anotei muito bem na hora que eu estava fazendo lá. A raiz quadrada de 300 dá 17. A raiz quadrada de 300 dá 17, né? Aproximadamente 17. Só que se eu tiver 17 filas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fila do meio. Como eu estou fazendo um cálculo, eu vou pegar o médio, certo? Eu tenho aqui, se eu tiver 17 filas, eu vou pegar do meio. Então eu vou pegar a fila número 8. Então vou escrever aqui, ó. Usar N fila igual a 8. Que seria a média, entendeu? 8,5, mas aí a gente não tem fila, tem que ser inteira, né? Então vou usar o número de fila igual a 8. Então vou colocar aqui, ó, número de fila igual a 8, que é a média. Depois a gente vai corrigindo isso, como o cálculo é iterativo, a gente vai fazendo essa correção, ok?